Muito bem, estamos de volta para mais um Prosa e Verso aqui no Tendência, a nossa revista eletrônica. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui na beira da praia de Tramandaí, na casa do Estação Sesc, a Estação Verão do Sesc, e a gente agradece o carinho e a receptividade de toda a equipe. Estou aqui com a Mônica Papesco, que é, antes de ser escritora, ilustradora, porque eu descobri um segredinho. Eu já vou dizer qual é o segredinho. Como é que vai, Mônica? Muito bem, melhor agora, né? Obrigada. A Mônica é uma paulista que mora há 16 anos aqui no Rio Grande do Sul, e eu perguntei para ela, antes de o programa começar, Mônica, tu já é uma paulucha? E ela disse, não, o que tu me respondeu? Não, é o seguinte, eu não tomo chimarrão, não como churrasco, ainda sou fã de pizza e pastel do café da manhã. E tem esse sotaque paulistano mesmo, que ela ainda mantém a sua identidade do seu lugar de origem. São quase 60 livros aí, entre ilustração e da Mônica como ilustradora e como autora. Mas o segredinho que eu descobri foi o seguinte: a Mônica, ela escreve, mas na verdade ela acaba escrevendo as suas histórias para poder mesmo ilustrar. Como é que é isso? É verdade, é verdade. Eu amo ilustrar e eu amo a palavra, né? Então a palavra e a imagem para mim elas são sempre ligadas. E é verdade, gente, eu escrevo para ilustrar as histórias que eu resolvo criar, porque a imagem para mim acaba sempre aparecendo na frente. Até porque, na verdade, essa interação, né, esta parceria, digamos assim, esta relação entre as palavras e as imagens, traz significados que mexem com o artista, com o agente cultural, e a Mônica é uma agente cultural muito ativa aqui no cenário do Litoral Norte, e não só aqui, mas no Rio Grande do Sul e no país. E sem dúvida, né, muito significativo essa questão das imagens que acabam... Até vou fazer a pergunta já. Talvez de uma história que tu tenha escrito e na hora de ter transformado em imagem, ali aquela identidade da imagem fez com que talvez, por acaso, mudasse alguma coisa na história, o desenho acabou, a imagem acabou mudando alguma coisa, adaptando o roteiro, ou como é que se dá essa mescla? Eu acho que não, mas eu crio junto. Quando eu escrevo e ilustro, eu realmente crio junto, né? Então a coisa vai se construindo assim. Claro que primeiro eu sei o roteiro da história, né? Para poder criar as imagens em cima. Mas é uma coisa paralela mesmo. Mônica, além de ser a ilustradora, de escrever, de ser escritora também, tu acabaste também optando pela parte da editoração, né? Tu criou uma editora, a Papo Abissal. Apresenta para o nosso público a Papo Abissal. A Papo Abissal é um projeto totalmente egoísta. Que é o seguinte, eu ilustro para editoras há muitos anos, né? Desde os meus 20 e poucos anos, né? Meu primeiro livro eu fiz com 22, uma coisa assim, mas eu fiz em Londres ainda. Aí eu voltei para o Brasil e comecei a ilustrar. Então eu ilustrei para Saraiva, ilustrei para Estúdio Nobel, eu tenho livros com Atual e por aí vai. Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, eu ilustrei também para Autêntica. Autêntica acho que fica em Minas, eu nunca sei. Mas ilustrei para Libretos, né, Paulinas e várias editoras. Acontece que ilustrar um texto para uma editora, ele é muito bom, mas ao mesmo tempo tem uma pitadinha de frustração. Porque você tem que seguir realmente, né, a estética da editora, as indicações da editora, né, o que faz sentido, porque eles querem que o livro seja publicado e seja vendido. Então tem que seguir aquilo. Então, assim, eles vão engessando um pouquinho. Eles vão engessando um pouquinho, você tem que abrir mão aqui, tem que adaptar ali, tem isso. E aí chegou num certo momento que eu descobri que eu podia fazer o meu próprio livro como eu quisesse, porque eu já tenho, né, a Mônica Papesco que já estava rolando, né, e fazendo todos os livros com as editoras, e eu podia fazer agora com a cara que eu quisesse. Então eu criei a Papo Abissal. A Papo Abissal é um projeto já antigo, mas eu criei em Osório, faz 6 anos que eu tenho a Papo Abissal. Eu esperei chegar em Osório, né, e abrir a editora para fazer o livro com a cara que eu quero. Tanto que os livros da Papo são bem ousados, assim, eles não seguem aqueles padrões comerciais. O meu negócio não é o comercial, não é a quantidade, é a qualidade. Eu não faço
uma tiragem imensa, mas eu prezo pela qualidade. Eu levo às vezes 1, 2, 3 anos para fazer um livro pela Papo, mas ele sai daquela forma, ele sai um brinco assim, né? Não tem uma vírgula a mais, um traço, uma cor que não seja aquilo que eu planejei. E falando nessa questão do planejar, Mônica, como é que é o teu processo de criação nesse sentido? A que materiais tu recorre, né? O que tu gosta mais de trabalhar para fazer as ilustrações? O primeiro passo é a pesquisa. Eu adoro pesquisa. Gente, você quer ser ilustrador, você tem que gostar de pesquisa, né? É fundamental pesquisar e estudar muito. Então eu pego um texto, por exemplo, né? Então geralmente é um texto de outro escritor e começo a estudar o texto. Então eu leio, converso muito com o escritor, né? Com a Silvana, por exemplo, nós conversamos muito. Eu acho muito importante, porque a criação do texto é da outra pessoa. E eu acredito que a criação vem do coração, né? O coração manda as energias para o cérebro racionaliza, envia para as mãos executam. Acontece que sem a primeira parte você não tem um final feliz. Então tem que ter esse contato, né? Essa conversa para saber a realidade do criador do texto. A partir daí eu estudo o texto e pesquiso a realidade da história. Então, por exemplo, você vai falar sobre, sei lá, como eu escrevi, por exemplo, o Preta, Black e La Negra, era na época de 1500, então eu pesquisei. Então, Amor de Múmias, eu fui atrás, qual é a realidade das múmias, o que eram as múmias, sarcófago, por aí vai. Batida Jocã, que é um livro que eu fiz da Rosane Castro, o texto dela, que falava dos tambores que vieram da África. Então, o que são os tambores? Eu fui estudar os tambores. Eu recebi uma roda de capoeira na minha casa, né, que trouxeram os tambores. Então, eu realmente estudo antes. Aí tá, agora eu aprendi, então eu vou começar a trabalhar o texto, separar o texto e pensar qual a estética desse livro, né? Ele é mais colorido, ele é menos colorido, ele é mais sombrio, que formato ele tem, que material será que combina mais? Será que é um papel crepom? Será que é uma coisa mais rústica, materiais reciclados? Será que ele é mais colorido, então eu vou trabalhar mais tinta? Será que ele tem brilho, não tem brilho? Então, a partir do texto da pesquisa é que eu vou saber qual é a imagem, né? Qual a estética, qual o perfil, qual o ambiente desse livro inteiro. E o ambiente, a estética, etc., vai do início ao fim. Então, eu crio a realidade visual daquela história. E a partir daí, né, com tudo escolhido, eu começo a trabalhar os desenhos. Então eu crio os desenhos a partir da história e depois dos desenhos eu vou trabalhar as ilustrações. E quando eu chego nas ilustrações, eu já tenho tudo planejado. Eu sou de planejar mesmo, eu sou bem metódica quanto a isso, né? Ilustração não é loucura, é planejamento, é estudo, é pesquisa, é tudo isso. Então quando eu chego na parte da ilustração, eu sei exatamente o que eu vou fazer. Eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês o trabalho, a obra da Mônica, porque a Mônica é realmente uma pessoa muito qualificada e é um exemplo a ser seguido de uma pessoa que tem amor e dedicação pelo que faz. E aí vocês vão ouvindo ela falar com esse jeito alegre dela, assim, serelepe, e ela vai nos cativando e a gente vai gostando de ouvir o que ela tem para nos dizer. E aí a gente pode saber, ver o outro lado, porque a gente pega o livro e tá ali o trabalho da Mônica. Mas e o por trás? Como é que foi feito? Até chegar ali, como é que foi, né? E nós conversávamos anteriormente, tu também tem uma atuação muito grande dentro das escolas, né? Tu entra dentro das escolas para falar dos teus livros e tu faz uma ilustração com materiais simples, que estão à disposição. Exatamente, isso é uma coisa que eu adoro. Eu não trabalho com nenhum material estratosférico, eu faço trabalho físico mesmo, eu não faço trabalho digital, a minha ilustração não é digital. E eu uso recursos materiais que tem no dia a dia e eu adoro isso. Então eu trabalho tintas simples, papéis, né, que tem na papelaria, claro, é de alta gramatura, aquela coisa. Mas, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar reciclado, eu gosto muito de trabalhar areia, grama, folhas. Papel crepom é uma coisa que eu adoro porque tem uma cor fantástica, é fácil de colar, dá uns efeitos especiais. Né, e tantos outros materiais. Tem o livro Pedrão Quebra-Pedra, deixa eu ver se eu trouxe. Pega aí. Tem uma infinidade de livros aqui. Pedrão Quebra-Pedra. Este livro aqui, pessoal, eu fiz tudo com material reciclado. Então eu trabalhei folha de bananeira, trabalhei folha seca, vamos dizer assim, eu trabalhei borracha de câmara de pneu de caminhão. Ó, isso aqui é folha de bananeira. O que mais? Isso aqui é lã da minha ovelha.
Então, são materiais totalmente inusitados. Isso aqui é couro que eu ganhei de uma fábrica de botas, né? Então, o que mais? Olha só, esse aqui é muito legal, isso aqui é borracha. Então, são materiais que a gente encontra no dia a dia. E tantos outros, né? O Batida Jocan, este Batida Jocan, por exemplo, eu trabalhei muito couro, trabalhei madeira, fio, tem até uma linha, isso aqui é tecido. Eu trabalhei uma ilustração que eu fiz, essa página aqui, toda com uma linha que a minha avó me deu de presente há milênios atrás, literalmente no século passado. Então são materiais que eu vou ganhando, que eu vou usando, que eu vou utilizando. E nas aulas que eu dou muito aula, né? Eu viajei o Brasil, né? Pelo Arte da Palavra com o SESC, dei bastante aula mais para educadores, para universitários. E eu falo esse processo e faço o pessoal criar. Olha, criem com o material que vocês têm. E aí que vai a criatividade. Você não precisa comprar. Isso eu falo muito nas escolas, muitos professores. Pessoal, vocês não precisam comprar. Vocês têm material na mão. O material está aqui. Tem papel, tem tecido, tem lã, tem areia. Olha, aqui mesmo na praia a gente consegue, né? Você vai catar latinha, se for por aí, os plásticos, né, que são proibidos. Mas tudo isso a gente transforma em material plástico. E esse material plástico, com criatividade, nós conseguimos transformar em material fantástico, né, de altíssima qualidade. É só usar a criatividade e não se limitar. Não ficar, não, isso não pode, isso é feio, isso é bonito. Não existe o feio e bonito na ilustração. Existe o que eu quero passar, existe a minha mensagem, existe a emoção, a sensação que eu quero passar. Esse é o importante. E não se é feio, se é bonito, isso tanto faz. Né? Isso vai ser um resultado e também é dos olhos do público. Um leitor pode achar aquilo feio, outro leitor pode achar aquilo bonito. E é bacana também porque talvez muitos leitores nem terão a percepção de que é um material reciclado, e que aquilo que poderia ter ido para o lixo se eterniza na arte, se eterniza na literatura, né? Exatamente, é aquele trabalho, muita gente faz trabalho, né, de coleta, por exemplo. Eu participo de um grupo Ecolife. Domingo passado nós fizemos coleta de lixo na praia de Atlântida Sul. E muito daquele material se recolhe e vai para o lixo. Tá, mas e daí do lixo? Vai fazer o quê? Não, então vamos utilizar esse material e eternizar ele. Né? Então vamos pegar esse material que é chamado de lixo e vamos transformar em cultura. Vamos transformar em criação. Aí sim você vai estar fazendo uma boa utilização desse material. Mas não só isso, né? Então é a conjunção disso tudo. É a tinta, mas também é esse material e principalmente a criatividade e a liberdade de pensamento, né? Não pode o seu aluno, não pode o seu filho. Deixa ele criar, dá espaço, dá material, né? Deixa ele mexer, se sujar as mãos. Eu mesma, hoje eu tomei banho, então tô limpinha. Mas eu vivo melecada de tinta, né? Minhas roupas são todas manchadas, as mãos são sempre pelecadas de tinta. Por quê? Porque eu tô lá, eu tô fazendo, né? Tudo que suja depois limpa. Não tem problema quanto a isso. O negócio é a gente criar. Isso tudo faz parte das percepções, das sensações, né? Tudo é muito interessante. Mas, Mônica, tu me comentavas que queria dar destaque para um dos livros. Isso. Jesuína e a Cabaça. Conta pra gente sobre ele. Jesuína e a Cabaça é este livro aqui, ó. Depois a gente vai filmar, mas antes disso, nós vamos fazer um pequeno intervalinho, porque a gente se empolga com a Mônica e vai conversando, e tem ideias e tem tantas coisas, esquece de chamar o intervalo. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Na Ótica Dueto você encontra as melhores marcas e um atendimento especializado nas lentes Varilux. Só na Dueto você encontra a nova tecnologia Visual Office 2. Presenteie com os óculos de sol e de grau em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito e associações Afume e a FMT, ou em até 6 vezes no crediário próprio. Ótica Dueto, aberta das 9 às 19 horas, sem fechar ao meio-dia, na Avenida Emancipação 738, próximo ao Banrisul, em Tramandaí. Fone 3684-6506. Muito bem, eu disse que era um rápido intervalo. Estamos de volta e a Mônica está aqui com Jesuína e a Cabaça. Conta pra gente, Mônica. Jesuína e a Cabaça, o texto é da Berenice. A Berê, ela é de Leme, a cidade do interior de São Paulo.
Isso é muito legal porque eu ilustro para escritores do Brasil inteiro, né? Quiçá daqui a pouco eu vou estar ilustrando para escritores fora do Brasil também, porque minhas artes já estão viajando. Qualidade para isso tem. Ai, ainda bem, né? Pelo menos a resposta eu já estou tendo. E essa história é muito gostosa, é uma criação, né? É uma história que ela ouviu, né? Não sei de onde, de um senhor da cidade onde ela mora, que é a invenção não, mas a descoberta da cabaça, que é o nosso porongo. Quer dizer, nossa, eu já tô aqui de gaúcha. Gaúcha. Era cabaça para mim, agora virou porongo. E o fato é que é uma história da menininha que ela descobre, né? Eles moram numa cidadezinha que fica aos pés de um morro alto, em cima do morro tem um pé de cabaça. Mas ninguém sabe que é o pé de cabaça. O que acontece é que eles sabem que tem uma fruta proibida lá. E aí ninguém pode subir. Claro, agora se falar para uma criança que você não pode fazer alguma coisa, é dar um ingresso de passe livre, né? E vá. E claro, o incentivo, e a criança foi. E a jesuína vai e descobre que é a cabaça. A partir daí, ela traz a cabaça sem querer para essa cidadezinha, para esse vilarejo onde ela mora. E essa cabaça se transforma no berimbau, se transforma nesses materiais de artesanato, de utensílio doméstico, tudo a partir da cabaça ou porongo, né, como a gente chama. E o que é legal desse livro, uma das coisas legais, é justamente mostrar a ilustração. O que eu fiz? Eu trabalhei todo com material reciclado também. Então isso eu quero enfatizar. Ele é todo feito com papel reciclado, em cima é juta bordada e pintura. Então olha só que delícia de material. Né, material cru, material quase rústico, e que em cima disso nós podemos trabalhar de uma forma tão bacana, tão bonita. Aí eu recebi indicação de melhor livro ilustrado desse legal. Muito legal, com o IEL. Recebi indicação de melhor ilustradora também em função deste livro, e ele viajou o estado de São Paulo, para a Secretaria do Estado de São Paulo, né, Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, em um projeto onde ele foi encenado e viajou por vários municípios. Então, um livro que estava em casa e foi passando, né? Aquela coisa que a Silvana falou. Então, do boca a boca, porque eu sou péssima para marketing, né? Meus livros não estão em livrarias, a não ser que alguém se lembre de colocar, e eu realmente não sou de ficar no computador, porque eu nem tenho tempo, né, para isso. Então, do boca a boca, ele chegou a tudo isso, chegou a 2 indicações, chegou a viajar o estado inteiro, né? E é isso, esse que é o gostoso, a gente trabalhar, fazer uma obra em casa, né? Porque a editora fica em casa, a minha prancheta está em casa, tudo em casa, e a partir desse trabalho, dentro da minha carapaça, ele viaja o mundo sozinho. Sai de dentro desta cachola maravilhosa para ganhar o mundo, né? Falaste em indicações, eu quero fazer um registro aqui de um detalhe. No ano de 2018, tu recebeste da Academia de Escritores do Litoral Norte o prêmio Destaque Cultural, né? Como é que foi? Foi uma surpresa mais que deliciosa receber esse troféu, medalha, né? Eu até coloquei roupa nova, assim, tá toda bonita. É muito gostoso, porque é o reconhecimento de tanto trabalho. As pessoas não fazem ideia. Eu fico em casa, eu começo a trabalhar, eu sou extremamente disciplinada. Eu acordo às 5h15 da manhã, faço exercício, eu faço exercício todo dia de manhã, religiosamente, há muitos anos. E 5h40 eu estou na prancheta ou no computador. Isso é religioso, assim. Todos os dias. O café da manhã é na prancheta? O café da manhã ultimamente tem sido na prancheta. Não costumava ser, mas ultimamente tem sido na prancheta mesmo. E é todo natural também, aveia, aquela coisa, né? E o trabalho é esse, assim, e eu fico lá na minha redoma, eu tenho que admitir, eu coloco o Nirvana, né, 5h30 da manhã, que eu adoro. Às vezes é Guns N' Roses, né, daí eu vou mudando. Mas eu coloco música e trabalho totalmente na minha carapaça. Eu fico lá dentro, né, como numa redoma, produzindo, e me desligo muitas vezes do mundo exterior. E a partir disso, depois que o livro está pronto, ele anda sozinho, né, como um filho. Depois que você colocou no mundo, você não tem como amarrar ele no pé da mesa, né? Tá livre para voar. Pois é, livre para voar. Ainda bem que os seus livros eles voam. E isso é fantástico. E tudo isso é fruto de muito estudo, muita dedicação.
né? Então eu me formei nessa área, eu tenho 2 cursos BTECs em Londres nessa área, na parte de ilustração. Continuo estudando, fiz muitos cursos de editoração, da parte de ilustração mesmo, eu pesquiso muito, vou muito atrás, enquanto eu ensino, acho que eu mais estudo do que eu ensino, e tudo isso é resultado disso, né? Fruto disso. E é fantástico. E esse troféu é o reconhecimento de toda essa dedicação, que eu nem tenho noção quantas pessoas assistem isso. Eu fico super surpresa quando eu recebo recados, e-mails, né, ou pelo Face, ou eu recebo uma cartinha, agora não mais, eu recebi umas cartinhas umas vezes. Eu não sei o alcance do meu trabalho, porque não sei se porque eu sou de ficar bem concentrada mesmo, mas esse alcance, depois esse reconhecimento é maravilhoso, né? Uma coisa que eu não imagino e vem como um presente. É fantástico. Certamente a academia foi muito mais premiada, podendo te dar esse reconhecimento, do que tu mesma, porque engrandece a academia também poder premiar pessoas assim como tu, que tens uma carreira brilhante. Mas, Mônica, no começo da entrevista a gente falou que tu acaba escrevendo para poder ilustrar. Mas tu tem um livro em questão que tu é a autora e foi ilustrado por outra pessoa, que é Acorde o Sol, Dom Aderbal. Exatamente, é um livro que eu amo. Que a história é a seguinte, eu estava, antes do Acorde o Sol, eu escrevi este aqui, antes, que é o Preta, Black, La Negra, e eu estava ilustrando. Ele saiu pela Formato, que era um selo da Saraiva, era o selo infantil, agora não existe nem mais Formato, nem mais Saraiva, né? Mas quando existia, e eu estava fazendo este livro pela Saraiva. Quando o Acorde o Sol no Aderbal foi aprovado pela Autêntica, e a Sônia, a editora da Autêntica, ligou e falou: pô, Pesco, você quer ilustrar o seu texto? Daí eu falei: eu não consigo, eu estou ilustrando o Preta, Black e La Negra. Daí ela falou meio sem jeito, até: você se incomoda se nós colocarmos para outro ilustrador e vai ser o Jean-Claude. Gente, eu dei saltos assim, imensos. Que legal. Porque eu gosto muito do trabalho dele. Então, quando ela falou que o único livro meu que eu não ia poder ilustrar seria ilustrado por um ilustrador que eu adoro, que eu admiro o trabalho dele, eu fiquei muito feliz. E aí foi ilustrado, então, o Acorde o Sol, Dom Aderbal, de uma forma primorosa, que eu adoro. E esse livro é especial porque ele é uma história do meu galo. Quer dizer, agora o meu galo já virou estrelinha, né? Mas na época era o meu galo, eu já tive galos e galinhas, eu adoro galo e galinha. E era o meu galo, e é um galo totalmente errado, assim, o cara é todo errado. Um galo preguiçoso. Não, ele era doido mesmo. O galo, ele dormia o dia inteiro, acordava à noite, cantava na hora errada, ele se perdia no campo, a gente tinha que ir lá catar ele. E ele morava num harém, ele que é um galo desse tamanho, assim, bem arretado, no meio de 24 galinhas. Galinhas poedeiras, aquelas grandes, e só ele. Eu descobri, o Aderbal era um galo adepto da boemia, era um galo boêmio. Foi o galo mais feliz do mundo, porque ele tinha muito trabalho, 24 galinhas poedeiras não era batata, né? E ele era um galo, mas tão divertido, ele brigava com todo mundo, ele ficava rodando, assim, igual cachorro atrás do rabo, e o galo fazia isso. E aí eu escrevi a história, né, do Dom Aderbal, que não tinha como não ser, e deu super certo. Fora daqui, eu acho que os meus 2 livros mais conhecidos são o Peixinhos, também da Formata, né, o da Saraiva, e o Acorde o Sol. Acorde o Sol, Dom Aderbal. E eu acho interessante também que através do Acorde o Sol, Dom Aderbal, a gente conhece, eu pelo menos conheci, uma outra faceta da Mônica, que é de ser contadora de histórias. No meio disso tem contação de história também, né? Tenho, mas aí é brincadeira, porque não é minha formação, né? Eu conto história porque eu falo pra chuchu, né? Eu sou super tagarela e adoro contar história. O meu pai contava história pra gente. O meu pai, ele contava de uma forma bonitinha, né? Ele é iugoslavo. E contava pra gente daquela forma, assim, né, com sotaque fofinho. E eu cresci ouvindo histórias, lendo histórias, minha família é de livreiros, minha casa foi sempre muito regada de histórias, de livros, né. E eu cresci nos meios dos livros, no meio dessas histórias, e eu acho que é uma coisa natural, assim. Adoro contar história, mas as minhas contações são de feliz, eu vou lá e conto, né? Eu não sou contadora, gente, longe disso. Mas
é uma brincadeira séria, porque é uma brincadeira realizada assim com muito comprometimento. Mônica, o papo está muito bom, mas a gente tem que encerrar esse prosa e verso. E antes de mais nada, eu quero te dizer que foi uma felicidade imensa poder tê-la aqui no Prosa e Verso, e a tua presença engrandece também o nosso programa, porque tu és uma pessoa que tem a minha admiração, eu acompanho os teus trabalhos nas redes e gosto muito. Tem uma frase, gente, tem uma frase da Mônica que ela é uma assinatura eletrônica do e-mail dela, que quando tu recebe um e-mail da Papesco, lá embaixo diz assim: hoje eu respirei estrelas e o meu pulmão ficou brilhante. Eu quero saber o que ela fez com as estrelas para que as ideias também ficassem brilhantes, para que o coração também ficasse brilhante, porque ela é toda uma pessoa brilhante, assim, que nos cativa. Mônica, muito, muito, muito obrigado pela tua participação aqui no Prosa e Verso. Eu que agradeço. Eu faço um convite, né? Eu tô com um site novo. Quem fez foi o Ivan, do Ler e Comunicar, né? Que ele é do IEL, um site lindíssimo. Então eu vou convidar todo mundo, gente, é www, como sempre, né, monicapapesco.com.br. O Mônica é com K e não tem acento, Papesco com S-C-U, e é assim mesmo meu nome, meu pai me registrou assim, não é nome artístico não, .com.br, ou então www.papoabissal.com.br, abissal de peixes abissais, né, com 2 S e L no final. E lá no meu site, né, é um 2 em 1, você entra aí, tem as duas versões, tem a editora e tem a da Papesco. Tem todo o meu trabalho, ou quase todo o meu trabalho, porque é impossível, né? Eu estou produzindo o tempo todo. Esse ano mesmo eu já produzi tanta coisa que eu não consigo colocar no site ainda. Alguma hora eu vou parar para fazer isso. Mas tem quase todo o meu trabalho. E eu vou ficar imensamente feliz em receber uma cartinha de vocês, um recadinho, para saber a opinião do público, né, as sugestões do público é importantíssimo para o nosso trabalho. É isso aí, a gente vai colocar, Mônica, direitinho escrito ali no rodapé do vídeo, o endereço dos 2 sites. E esse foi, minha gente, o Prosa e Verso com esta mulher aqui de ideias inesgotáveis. Muito obrigado. Os cachinhos. Muito obrigado e até o próximo. Tchau,